Muito bem, vou falar de 3 coisas. A primeira sobre a codificação, a segunda sobre o MJK e o terceiro sobre a prece, tá bom? Então vocês vão me cobrar sobre essas 3 coisas. A codificação, MJK e a prece, tá bom? Tudo bem? Com qual das 3 a gente pode começar? Com qualquer uma? Podemos começar com qualquer uma, né? Bom, todo mundo já conhece as 5 obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. E nós precisamos largar de ser preguiçoso e começarmos a voltar para a codificação. E o convite é de 5 minutos por dia. 5 minutos. 5. Ai, mas é tão difícil, é muito duro. Não tem problema. Faça isso na primeira hora do dia. A hora que você acordou é 5 minutos. Você vai lá para aquele lugar que você escova o dente, tudo fica ali um pouquinho, acende a luz, fecha a porta se a luz incomodar alguém. E por 5 minutos, já deixa lá o livrinho ali, não vai buscar em nenhum lugar, já deixa ele guardadinho ali. E aí em 5 minutos a gente vai começar com aquele que é o resumo de todos, que é o Livro dos Espíritos, tá certo? Então, eu tenho certeza que se a gente começar com 5 minutos, o ano que vem, quando eu voltar aqui em março, que eu vou forçar o seu Cirineu a permitir que eu venha de novo, né, no ano que vem, aí nós já vamos ter conseguido ler uma vez o Livro dos Espíritos. Em um ano, em 5 minutos por dia, a gente consegue o Livro dos Espíritos. Então, vamos fazer isso muito forte, porque a doutrina tem muito para nos oferecer. E nós, expositores, somos muito pobres para trazer para vocês de uma forma didática, de uma forma direta, objetiva, as informações que tem lá. Então, se a gente buscar na fonte, vocês vão perceber o quanto isso vai ser importante para a gente. Então, muitas dúvidas aí que surgem. Meu Deus do céu, esses problemas que tem aí, essas confusões, essas guerras, essas confusões todas. Os espíritos explicam tudo o que é isso. A guerra é simples, já explicaram para a gente há 150 anos atrás, é a predominância do orgulho da gente, é isso que é a guerra, é simplesmente isso. E aí vai mostrando para a gente ponto a ponto, situações que a gente às vezes vive, alguma coisa que a gente tem dúvida. E olha, uma dica também muito legal, a gente não precisa ler que nem um romance, a gente pode ir buscando aquilo que mais interessa. Mais 5 minutos, põe o telefoninho lá marcando 5 minutos, e aí a gente faz em 5 minutos. Aí terminou 5 minutos, a gente escova o dentinho. Depois de um sono bom, a gente levanta. Lembra dessa música? Toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café. Aí nós não podemos falar, não fazer propaganda, óbvio, né? Mas então a gente vai, depois de fazer os 5 minutinhos, escovar os dentinhos e cuidar da nossa vida. Mas nós precisamos disso, nós precisamos dar esses 5 minutos para o Kardec, porque ele está precisando ajudar a gente mais do que a gente já conhece. Todos nós precisamos conhecer mais Kardec, tem uma infinidade de coisas lá. Então vamos começar com o Livro dos Espíritos, é um apelo que eu faço a vocês, tá certo? 5 minutos todos os dias, sem exceção, disciplina, 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 e daqui a um ano nós vamos ter o livro todo na mão. Vamos conhecer tudo que tem lá, vamos saber, pelo menos por título, por assunto, a gente vai saber tudo o que acontece no Livro dos Espíritos. Eu não sei se vocês já tiveram esse constrangimento, mas às vezes algumas pessoas perguntam sobre a doutrina e a gente fica travado, não sabe como responder direito, não é? Hoje mesmo no correio, uma senhora estava conversando comigo e ela começou a falar em voz baixa e queria que eu ficasse pertinho dela para ela ouvir. Falar, como que é essa história de doutrina espírita? Porque eu estava mandando uma carta espírita com grupos mensageiros, e aí eu tive que explicar para ela, né, o que era, porque as pessoas tinham essa visão, essa ideia, tinham aquele preconceito, aquela coisa. Mas a gente precisa estar apto para fazer isso no trabalho, em família, às vezes em reunião de família, às vezes vem um parente da gente perguntar alguma coisa, né? Por exemplo, agora aí que acontece essa confusão aí, mas por que essa guerra aí está acontecendo agora? E aquele pessoal lá na Europa, e essa confusão toda no Brasil, e todas essas confusões, o que é isso? Como é que vocês veem isso? A gente tem que ter uma posição firme, uma posição certa, orientada, correta. A gente não pode falar aleatoriedades, porque senão a gente diminui a doutrina espírita para as pessoas. Se a gente não tem como responder, não tem o que falar, não tem o que fazer, a gente diminui, as pessoas não conseguem aceitar a doutrina como ela tem que ser.
Então é preciso a gente dedicar-se um pouquinho a Kardec, sim, todos os dias, tá bom? Feito o convite, está aí, e vamos em frente. Nós temos hoje, parece que o Cirineu falou que a gente vai ficar até meia-noite, não? Não, 5 da meia-noite. Até 7, 8, 15. Então vamos falar do MJK agora? Vamos falar do MJK, as 3 revelações: Moisés, Jesus e Kardec. Já ouviram falar isso? As 3 revelações. E olha, nenhum deles veio diminuir, deslustrar ou criar problema para o antecessor. Todos eles vieram complementar os seus antecessores. Então Moisés está lá com os 10 mandamentos, aquela confusão toda no deserto, aquele povo difícil, grosseiro, pesado. Teve que criar leis civis, todo mundo sabe disso, não é? Criou os 10 mandamentos, que a gente tem mais ou menos de cabeça: não roubar, não matar, não furtar, cometer falso testemunho, desejar as coisas dos outros. A gente vai... E aí criou mais de 600 artigos civis, que é o tal do olho por olho, dente por dente. Isso é lei civil, não é lei divina, é lei civil. Para poder ajudar aquele povo a se concentrar, né? Até hoje a gente tem essa dificuldade, não é? Você vê que a gente acha que as coisas estão indo muito bem e tal, daqui a pouco vem uma pandemia, todo mundo não sabe o que faz, todo mundo fica perdido, ninguém sabe o que faz. Vamos ligar a televisão, não, vamos conversar com o médico amigo meu, não, vamos fazer tal, não, vamos deixar de fazer tal. A gente fica perdido, até hoje. Então qualquer coisa que surge no caminho a gente fica perdido. Dá uma chuva, será que vou na casa espírita? Mas está chovendo muito. A gente fica perdido, olha só. Olha como que nós somos. Imagina o tempo do Moisés. Então ele estava lá concentrado, trabalhando lá naquelas pedras sabão, porque para a junção de 2 pedras que surgiu aqueles 10 mandamentos, um fenômeno físico, obviamente, e o povo lá embaixo brincando, dançando, e falaram: bom, vamos criar aí um bezerro, aí eu pego todo mundo um pouco de ouro aí, vamos fazer um boneco aqui pra gente. Imagine, o Moisés desceu de lá, ficou bravo com a chuchu, quebrou as tábuas, ficou nervoso, ficou pensando, né? Será que o Pedro é uma reencarnação de Moisés? Porque também o Pedro era bravinho para chuchu, né? E aí o cara desce de lá, vê aquela confusão, fala: misericórdia, era para esperar, para ficar aí em oração, ficar em prece, o povo fazendo brincadeira, aquelas coisas todas, como a gente é assim mesmo, né? Mas isso há 5.000 anos atrás. Então imaginem hoje, que a gente ainda tem resquícios disso, né? Resquícios, né? Então o povo quebrando pau em tudo quanto é lugar e o povo sambando, né? Cantando. Então a gente está assim totalmente alheio às coisas maiores da vida. Mas enfim, Moisés criou as leis civis e seguiu em frente, até que precisou chegar Jesus pessoalmente. Chegou Jesus. E aí Jesus falou o seguinte: vamos simplificar isso, porque a gente tem a dificuldade para guardar 10 mandamentos. Vou dar uma palhinha aqui para vocês. Existe hoje uma moeda eletrônica chamada Bitcoin. Já ouviram falar? Já ouviram falar, né? Então, para você guardar aquela moeda, você não guarda em banco, não é nada em lugar nenhum. Você tem que abrir um cofrinho lá e guardar 15 palavras. 15 palavras. E vocês acreditam que milhões e milhões e milhões de bitcoins estão perdidos porque as pessoas não lembram das palavras? Da chavinha de abrir o cofrinho deles? Muito dinheiro está perdido por causa disso. Aí eu fiquei pensando, fazer um paralelo com Moisés, com os 10 mandamentos. 10 mandamentos, não eram 15 palavras, eram 10 mandamentos. E aí Jesus falou assim: é muito complicado, né? 10 mandamentos, vamos fazer um só, para que todo mundo se lembre. E esse um serve para todos. E aí simplificou para a gente, olha que beleza. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí fez uma espécie de triangulação, né? A Deus, próximo e nós. Deus, próximo e nós. Mas de vez em quando a gente complica, não complica? Já viram a complicação que a gente faz? Aí a gente vai no psicólogo. Maravilhosos. Mas aí ele fala assim pra gente: primeiro você tem que se amar, para depois amar a Deus e amar o próximo. Aí a gente fica a encarnação inteira tentando se amar e não consegue. Não é? Porque é difícil a gente se amar, né? Pensa assim: eu queria ter bastante cabelo, caiu tudo meus cabelos, como é que eu vou me amar desse jeito? Queria ter não sei quanto de altura, queria ter a cor do cabelo, as mulheres, né?
Queria ter o corpo assim, é difícil. Mas aí a gente pega um paralelo e diz assim, a gente consegue fazer alguém feliz sem ser feliz? Claro que a gente consegue. A gente não faz isso todo ano aqui na casa de caridade. Eu conheço uma pessoa aqui que vive falando que vai fazer e acontecer. Levar uma sacolinha para a criança, por exemplo. A criança está lá, a gente muitas vezes está com o coração apertado, mas você vai levar a sacolinha, a criança abre um olho desse tamanho, um brilho no olho tremendo, você sai de lá com o coração justificado. A gente levou felicidade sem ser feliz, então a gente pode amar sem ser amado. Olha aí, a gente pode oferecer amor sem ter amor, óbvio que a gente pode. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque no fundo, a maioria das pessoas querem ser amadas, jamais querem oferecer amor. Esse é o grande problema que a gente tem. Mas aí Jesus simplificou 3 mandamentos, que ficou na verdade em um, que é simplesmente amar a Deus, ao próximo e a nós. Olha que beleza, porque se a gente ama o próximo, a gente não rouba as coisas dele, não furta, não faz falso testemunho, a gente tem amor pelo próximo. Não precisa de nada disso, a gente não tem necessidade de fazer nada disso. Então, a gente tem Jesus como complemento de Moisés, e aí depois veio Kardec para mostrar para a gente que da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, todo mundo já sabe disso na casa espírita mais do que já deveria, e mostrar para a gente que existem leis que são perfeitas, absolutamente perfeitas, e que de vez em quando a gente até mal barateia com elas, né? Então, de vez em quando a gente não acredita que as leis são perfeitas e acha que ninguém está vendo, ninguém vai saber, ninguém viu, isso vai acontecer, não é mesmo? Então a gente tem as nossas consequências e às vezes a gente fica chocado de ver consequências em situações delicadas, difíceis, fortes, não é? E aí a gente aprende uma coisa, nós temos liberdade para semear, mas temos obrigação de colher. E a colheita às vezes vem com 7 anos de idade, 9, 15, 23, 40, 60, 80, 100. Nós vamos colher, não tem jeito. Então, quando a gente vê uma situação muito grave, muito delicada, a gente tem que imaginar o seguinte: nós tivemos liberdade para plantar, tivemos liberdade para semear, agora nós temos a obrigação de colher aquilo que nós plantamos, não é? Então, é simples, facinho, tranquilo. Então, Kardec veio simplificar a nossa vida e mostrar para a gente o seguinte: dá para ser muito feliz já aqui, mesmo no mundo de provas e expiações, no mundo de dificuldades, de problemas, de situações pelas quais a gente vê fragilidades orgânicas, né? Porque nosso corpinho é frágil, qualquer coisa, um bichinho desse tamanho. Ele anda por aí, ando devagar, porque eu já tive pressa, aí vai andando assim, né? Aí quando ele vê alguém com um X nas costas, assim, bem grandão, assim, um X assim, esse aí vai lá e pica, derruba a pessoa, olha só, não é? E a gente achava que tinha que ter uma arma grande, não sei o que, para derrubar uma pessoa, não. Um mosquito derruba, misericórdia. Você sabia que mais de 60%, quer dizer, eu não gosto de falar estatística, porque sempre tem problemas, mas um percentual muito maior do que a gente imagina morreram em virtude desses bichos, desses insetos. Olha só que interessante. Morreram por conta desses bichinhos aí, desses insetos. Olha que coisa interessante. Mas enfim, vamos voltar para trás. E aí o Kardec mostra que nós podemos ser felizes, que nós podemos viver tranquilamente, como é que eu posso falar assim, de uma forma leve. Sabe o que é viver leve? Assim, uma pessoa viver leve. Tá chovendo muito, tá tudo bem, deixa chover. Probleminha que tem no carro, o carro não liga de manhã para ir para o trabalho, não tem problema, vou de condução, vai chegar atrasado, não tem problema, quase nunca chego, uma vez ou outra que chegue, não há problema nenhum. Quer dizer, a pessoa entende os problemas, sabe, assim, aquela coisa. O motorista do ônibus não parou no ponto, foi embora, não é? Fala, quem sabe pode ser um livramento. A gente começa a viver dessa forma mais leve. Alguém cobra alguma coisa dentro de casa, o marido, a esposa, está pronto o almoço, o jantar. Aí a gente vive mais leve, mais tranquilo. Eu estava esperando saber qual era o cardápio que você queria, que eu vou fazer um especial para você. Vive mais leve, não é? É uma coisa mais leve assim, não é? Por exemplo, você entra em casa, encontra a louça, a pia lotada de louça, assim, você fala, não, eu aprendi na doutrina espírita que quem vê o problema é que é o convidado a resolver, não é?
Aí a gente vê a pia cheia de louça, né? Obviamente. Aí você vai lá, vive levemente, tranquilamente. No meu caso, por exemplo, eu já aprendi a entrar pela sala. Aí a gente nem precisa olhar na pia, né? Nem precisa olhar na cozinha, né? A cozinha está com a luz apagada. Você não viu aquela pia lotada de louça? Não, estava apagado. Ai, que coisa, né? Não foi eu que vi, então. Mas a gente começa a viver mais leve, mesmo com o desequilíbrio das pessoas, às vezes no comércio. Quantas vezes a gente vai no comércio e a pessoa está desequilibrada, está nervosa, irritada, no trânsito. O trânsito parece que pega a gente de jeito. Filhos, netos, às vezes os netos estão ali pela hora do desafogo, querem quebrar tudo, rasgar tudo, comer tudo, arrancar as plantas da gente, quer acabar com a nossa vida. Aí a gente respira fundo, tranquilo, não é mesmo? Tranquilex. Mas ele está tão forte, não, olha, está conseguindo quebrar um prato de inox na cabeça do irmão dele. Meu Deus do céu, mas você vai ser um gladiador desse jeito, hein? Meu Deus do céu, você vive mais leve, mais tranquilo, né? A gente fala neto, porque com os netos é mais fácil, né? Com os filhos é mais difícil, mas com os netos é mais fácil, a gente tem um pouquinho mais de leveza, de tranquilidade, né? Com os filhos a gente ia lá com muito amor, ia resolver a parada na hora e tudo, mas com os netos a gente vive mais leve. Então, Kardec mostrou para a gente que a gente pode viver mais leve, mais tranquilo no nosso dia a dia. Vem uma notícia ruim. O que a gente pode fazer muitas vezes? 2 horas da manhã, a tia morreu. Onde que ela está morando? Ela está morando em Bauru. 600 quilômetros. O que a gente pode fazer? Só uma prece, né? Você vai vir para cá? Você quer que eu vá agora? Ou espere amanhecer, né? A gente tem que perguntar, né? Pelo amor de Deus, né? Então vive mais leve, mais tranquilo, mais confiante, mais em paz. Nós somos herdeiros do universo. Por que nós estamos tão aflitos, meu Deus do céu? Só porque a gente mora no Jardim São Luís está aflito? O Jardim São Luís de 2024 é diferente de 1980, 85, não é? Em 85, por exemplo, a gente tinha que passar a cavalo, aí os cowboys andavam de um lado para o outro, tinha duelo, pessoa ficava presa, tinha um xerife, né? Tinha tudo isso aí, mas agora não, a gente pode andar tranquilo, Jardim São Luís não tem mais problema nenhum, graças a Deus, não é? Então por que a gente está tão aflito, meu Deus do céu? Então, Kardec mostrou isso para a gente, na complementação de Jesus, veio dizer assim, a gente pode amar, mas a gente pode viver com mais qualidade, com mais leveza. Vamos pensar nisso, nessa leveza, nessa qualidade. E por fim nós vamos falar sobre a prece, né? Um percentual gigantesco não conversa com o Criador e nunca conversou. Isso é surpreendente, é surpreendente. Então vocês imaginem uma pessoa passar uma encarnação inteira sem conversar com o Criador. Imaginem só uma coisa dessa. Como é difícil. Mas não é difícil, sabem por quê? Hoje eu vi num livrinho muito bonitinho, umas mensagens do Bezerra, e ele disse assim, pra gente assim, se habituem à prece, resistam à vontade de não fazer a prece, se habituem à prece, porque existem inteligências infelizes que querem nos afastar de Deus, porque quando a gente está longe da prece, a gente certamente está um pouco mais longe daquilo que a gente está buscando, certamente está. Então, mais a miúde, a prece mais a miúde, mais próximo, sabe? O Evangelho segundo o Espiritismo fala pra gente, vamos fazer uma prece, terminou uma tarefa bem terminada, vai começar alguma coisa, vai falar um assunto difícil, vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, o que for, você não precisa sentar de joelho e lançar milhares de palavras, não. Ufa, que bom que deu tudo certo, Senhor, muito obrigado, olha aí que bonitinho. Não, sabe uma coisa assim simples? E aí agora eu vou ficar emocionado, vocês me desculpem. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei de uma cunhada que eu tive lá de Belo Horizonte. E ela gostava que eu ia lá porque eu ia com ela na igreja. O marido não ia, mas eu ia com ela e as crianças na igreja. Ela me levava na igreja e eu ia com ela e ia na igreja. E na igreja tinha uma música que ficou muitos anos eu procurando, tentando saber que música que era essa, porque eu só lembrava o trechinho, mas o trechinho não era suficiente para a gente saber qual era a música, não é?
muitos anos. Aí estava lembrando disso, aí sentei aqui, e daqui a pouco assim. Olha como é que era a música. Eu não posso cantar muito, só posso cantar um pedacinho, porque Roberto Carlos me processou, então não posso cantar muito, tá bom? Mas vou cantar um pedacinho. Já que aqui é uma casa musical, né? Então a gente pode cantar um pedacinho, o expositor pode se dar esse luxo. Não sei se todos, mas eu vou me dar esse luxo, até porque se o Cirineu não quiser, não me convida mais, então não tem problema. Então, cantar um pedacinho, tá bom? Então, eu ia lá na igreja, aí o padre levantava e todo mundo dava as mãos e começava a cantar assim. O mundo dá tantas voltas, você pode de mim precisar, por isso conte comigo no que você precisar. Paz, paz de Cristo, paz, paz de muito longe a felicidade. Isso é mais ou menos uns 40 anos atrás. Aí eu sentei aqui e comecei pensando, meu Deus, como essa música parece com aquela música da igreja, e aí comecei a lembrar dela. Aí eu fiquei emocionado, bem na hora que vocês começaram a cantar essa música. Linda, né? Por sinal. Eu fiquei emocionado porque essa cunhada tinha muita afinidade com ela, eu praticamente, não diria que cuidei dos filhos, porque ela morreu jovem, ela e o marido morreram muito jovens. O marido morreu numa condição muito triste, na frente das crianças lá, teve um desequilíbrio, tirou a vida. E ela, alguns meses depois, voltando para casa de algum lugar, ela foi abordada e tiraram a vida dela no meio da rua. Foi uma coisa terrível. E eu absorvi as crianças para mim, né, as 3 meninas, e eu fiquei com as meninas há algum tempo. Então, é isso que me emocionou, porque essas meninas cresceram, né? Hoje são mulheres, mães, e a gente fica assim feliz de ver, né? Elas conseguiram vencer, porque por muito menos as pessoas às vezes enveredam para drogas, para crimes, para coisas infelizes, né? Por muito menos. E no caso dessas meninas foi uma situação terrível, né? E graças a Deus elas conseguiram se manter de pé e conseguiram vencer essa nuvem que passou na infância delas, coisa de 10, 12 anos, um momento difícil também para o jovenzinho, para a criança, né? Por isso que todas as vezes que eu lembro dela, eu fico um pouco emocionado. Que Deus nos abençoe. Tá bom, né? Chega, né? Meia hora, tá bom? Pode ter mais 10 minutos. Pode ir mais uns 5 minutos? Será que eles aguentam? É? Aguentam? Então vamos voltar um pouquinho para a prece. A gente está falando que a maioria das pessoas tem dificuldades da prece e nós precisamos ter isso muito forte. A gente precisa entender como é o mecanismo da prece. E a Alta de Souza ensinou isso para a gente muito tranquilamente. Ela fala que a gente conversa com Deus pela voz articulada, pelo pensamento articulado. E Deus responde para a gente de outra forma, responde de uma forma emocional. Então é por essa razão que muitas pessoas não conseguem ouvir as respostas de Deus. Então ficam pensando assim, mas o que adianta? Eu peço a Deus e Ele não me atende. Mas é porque a gente não está sabendo como ouvir, é através da emoção. Então ela começa a poesia assim: meu irmão, tuas preces mais singelas, assim, as menores. Um susto, ai meu Deus, menor, uma prece assim, de repente. São ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Olha a sensibilidade da poetisa Alta de Souza, né? Volve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. Então a gente pede por aqui e Deus responde por aqui, pela emoção. Então vamos ficar um pouquinho mais atento. Algumas respostas não são possíveis serem atendidas, alguns pedidos. Vocês já viram aquele filme, um filme de um moço que
Deus deixou ele tomar conta da terra. Vocês já viram esse filme? Como é que é o nome? E aí ele começa a fazer umas coisas e desequilibrar o mundo, puxa a lua para frente, para trás. Ele começa a atender o pedido de todo mundo, porque ele não aguenta ficar todo mundo ouvindo, né, os pedidos de todo mundo, começa a atender o pedido de todo mundo. Aí dá uma confusão, porque todo mundo começa a ganhar na loteria, começa a ter uma confusão lascada, não é? Então tem coisas que não dá para atender, porque nem muitas vezes está associado ao nosso merecimento, mas às vezes pela possibilidade do momento, pela necessidade do momento. Então às vezes a gente faz um pedido, a gente está ali forte com aquilo, querendo, precisando, desejando aquilo, e a gente não pode receber. Mas o que tem interessante, curioso, é o seguinte: os nossos pedidos são colocados, e aí nós temos a primeira instância dos pedidos. Vamos falar assim de termos jurídicos agora, tá bom? Termo jurídico. Vamos lá. Primeira instância do pedido. Todos os pedidos vão para a primeira instância. Chegou na primeira instância. Aí eles dão uma olhadinha e falam assim, isso aqui não dá para atender. Pá, indefiro, devolve, não pode atender. Só que tem alguns que a pessoa tem um certo merecimento. Uma vozinha, um vozinho, uma mãezinha, né? Às vezes tem um merecimento. E eles falam assim, não pode atender, mas a gente tem que mandar para a segunda instância. Então manda para a segunda instância. Aí chega na segunda instância e fala, a gente não tem condição, não tem poder para resolver isso. Tem que ir para a terceira instância. Aí vai por uma espécie de Supremo Tribunal, tá certo? Aonde tem lá um dos seus ministros. Será que isso vai baixar o nível aqui da nossa palestra? Não, né? Mas um dos seus ministros é Jesus. Vamos levantar o astral novamente, tá? O Jesus. Então, é ele que vai decidir. Aí chega lá, e aí, Senhor Jesus, tem esse pedido, assim, assim, assado. Primeira instância achou que não podia, segunda instância achou que era demais, ele não devia. Agora, aí ele pensa assim, fala, bom, pode atender. Vou dar um exemplo. Tem um livro do André Luiz, que tem um caso de uma senhora que precisava desencarnar. Só que ela tinha 3 coisas para resolver, 2 ou 3 coisas para resolver. E aí os espíritos acreditaram que ela não podia desencarnar naquela hora. E aí deram para ela uma sobrevida. É mais ou menos o que aconteceu nesse novo filme do nosso lar, que é Os Mensageiros, né? Mais ou menos aquele senhor que tem uma sobrevida lá no meio do filme e tal, mais ou menos aquilo. Só que ela era diferente. Por que ela teve a sobrevida? Porque ela tinha um compromisso que seria muito desequilibrante se ela faltasse naquele momento. E aí eu tenho certeza que a terceira instância falou assim, não pode conceder. Aí eles concederam um sopro de vida a mais dela por mais 5 ou 10 anos. Vocês estão lembrados desse livro? Eu estou tentando lembrar qual é o nome dele, mas não consegui ainda. Então ela tem um sopro de vida por mais 5 ou 10 anos para resolver aquelas 2 ou 3 pendências que ela tinha em família, para deixar aquilo mais ou menos resolvido para ela poder desencarnar. Então essa é a terceira instância, e aí está o merecimento, porque quando não tem o merecimento, não tem jeito, a terceira instância nem chega na terceira instância. Quando tem merecimento vai subindo até chegar na terceira instância. E aí quando ele manda, tem que executar, mas às vezes falam, mas como é que nós vamos executar isso? Se vira, eles têm que se virar, os benfeitores têm que se virar, como é que vão fazer? Se vão tirar energia de uma casa espírita perto, de uma casa de alguém que faz oração, não importa, eles vão ter que se virar para atender aquele pedido. Então todos os nossos pedidos, os mais singelos, os menores, os mais, assim, diríamos assim, as menores coisas, né, que às vezes a gente tem, por exemplo, um filho, está procurando emprego, ai Senhor, ele precisava trabalhar um pouquinho para ele sair desse marasmo, né? Então estamos pedindo pelo emprego dele, as menores coisas. Então muitas vezes podem ser atendidas. Eu não sei se vocês sabem, misturando um pouco as coisas, mas vocês sabem que os atendimento de coisas materiais tem um grupo de espíritos que estão encarregados disso. Vocês sabiam mais ou menos como é que funciona isso? Não. O grupo de espíritos encarregados de cuidar de coisas nossas materiais, normalmente são os nossos familiares desencarnados. Então, por exemplo, acontece muito isso em família. Aí tem lá, de repente desencarna um familiar e tem um primo lá que nunca trabalhou. Há 20 anos procurando emprego,
né? Tem gente que está há 20 anos procurando emprego, 30, 40, 50 anos, está na casa da mãe ainda, né? Não conseguiu ainda ter a sua própria casa, tá tudo bem, mas tudo bem, tá lá. E aí desencarna aquela pessoa, o que acontece? De repente ele aparece, arruma um emprego para ele. Ele aparece, alguma coisa aparece para ele fazer, um trabalho. Aí ele vai e começa a trabalhar. Ah, tinha um problema lá, um inventário que estava atrapalhado. Fazia 20 anos que estava aquele inventário lá que ninguém desatava. Não tinha advogado bom para isso. Você vê que não tem advogado bom, mas não tinha nenhum advogado que conseguisse resolver aquilo, né? E aí de repente desencarna um membro da família, e aí chega lá um negócio, o cara tem uma ideia, o outro tem outra ideia, junta duas ideias e resolve o negócio assim em questão de meses, 2, 3 meses, 5 meses, resolve o negócio. A casa espírita está com um documento embaraçado. Aí desencarna alguém da casa, mas a casa está com um documento embaraçado, a gente precisa resolver isso, né? Aí vem uma ideia, uma sugestão, alguém que possa cuidar, fazer um papel, ir na prefeitura, fazer isso e aquilo, desembaraça e resolve o problema da casa espírita. Porque tem uma pessoa interessada aqui que ajuda isso no mundo espiritual. Então, esses são os encarregados de cuidar dessas coisas materiais nossas, né? As outras coisas aí tem outros níveis, outros seres que podem nos ajudar. Mas, como uma criança, não é? A gente não pode atender todos os pedidos de uma criança, não é mesmo? Então, a gente precisa saber o que pedir também, nem sempre a gente sabe o que pedir. Na maioria das vezes a gente pede coisa material que a gente não pode ter, não tem merecimento, não trabalhou para aquilo, não conquistou aquilo, não fez nada por aquilo e quer as coisas de graça. Assim, do tipo final do ano, que todo mundo vai numa determinada casa de cor azul, que tem um guichezinho assim na porta. Como é que é essa casa? Como é que chama? Uma casa lotérica, porque estão colocando na televisão que vai ter um negócio da virada, tá certo? Que você vai ganhar não sei quanto, bilhões, não é? E aí a pessoa vai lá com a ideia de... Vocês já imaginaram o trabalho que dá para os espíritos, para a gente não ganhar? Já imaginaram? E aqueles que ganham porque o espírito bobeou lá e deixou ele ganhar e ganhou. Olha só, dá um trabalho para os espíritos que eu vou te contar, viu, gente? E aí a gente faz aquela fezinha, a proporção de ganho é um negócio assim, milhões de pessoas, quer dizer, 1 em não sei quantos milhões que você tem chance de ganhar, mas a gente vai lá com aquela... E aí sai com o papelzinho, assim, faz o sinal da cruz, põe um papel na carteira junto com a santinha, né? A gente vai fazendo umas coisas assim, né? Umas coisas assim meia, como é que se fala, meia mística, não é? Ah, traz na casa espírita, na hora do passe põe o bilhetinho assim na perna, né? Veja se os espíritos vão se encarregar disso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, aí a gente está pedindo e eles marca no caderninho lá, fulano Sérgio Tadeu, aí ó, jogou na loteria, aí vai procurar o mentor e fala assim, ele não pode ganhar não, de jeito nenhum. E aí quando está perto de ganhar, eles viram a bolinha lá, sei lá, troca o 6 por 9 pelo 6 e você perde, não ganha e pronto, acabou. Continua do mesmo jeito, né? Então é isso, minha gente. Brincadeiras à parte, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não se preocupem, na próxima semana trabalho normal, as pessoas normais, exposição normal também, vem gente equilibrada, direitinho, para falar com vocês, tá bom? E então não desanimem, na próxima semana pessoas muito capacitadas vão estar aqui para falar com vocês. E olha, sinceramente, viu? Se vocês vierem aqui só para ver o coral, já ganharam a noite, tá certo? Já ganharam a noite, não é mesmo? Que eu já ganhei meia-noite também só de ver o coral e lembrar da minha cunhadinha e essas músicas lindas que nós ouvimos aí. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana e vamos em frente. É isso aí. Ok. Obrigado. Você fazer alguma pergunta?